Apresentador Luciano Huck falando que a grande pandemia ainda está por vir, por conta aí dos efeitos climáticos. E esse relatório que a ONU trouxe para a gente no início dessa semana, professor, o que você pode falar sobre isso? Muito bem, né? O primeiro é de explicar que quem faz o relatório é o IPCC. O IPCC é um órgão de excelência da ONU dedicado ao monitoramento climático, que reúne centenas dentre os melhores pesquisadores desse segmento. Então ele é publicado anualmente. Sempre ele tem um alerta, então tranquilizar a sociedade. Toda versão do relatório do IPCC, ele vem com um alerta respectivo sobre algum grau de risco para as sociedades. Mas esse relatório ele é diferenciado. Por que ele é diferenciado? Porque nós fechamos o ciclo de uma década, os últimos 10 anos foram computados. E isso não é algo que às vezes as pessoas questionam, mas de onde eles tiraram isso? Medições de boias submarinas, radares, satélites, dados históricos de praticamente 100 anos. E eles chegaram à conclusão que a última década foi a mais quente da história. Considerando que mudanças acontecem naturalmente no planeta Terra desde que o planeta se formou, mas elas não ocorrem num intervalo de tempo tão curto. Isso não acontece assim rapidamente, 10 anos. 10 anos para o planeta Terra é um piscar de olhos. Então, isso se deve à interferência do homem dentro do sistema atmosférico. Poluição, desmatamento, né? Ou seja, a contaminação dos recursos hídricos. Então, um conjunto de ações vem potencializando essa situação desagradável. Como nós moramos na Terra, Sim. essa situação da atmosfera modificada resvala sobre a própria humanidade. Ei, professor, e o que isso pode causar na nossa vida, né? Se tudo isso vier mesmo a se concretizar, como o senhor acabou de falar, é tudo feito realmente em embasamentos, não é nada de tipo, eu estou imaginando que isso vai acontecer e acontece, né? Tudo é feito através de estudo. Então, que prejuízos, que danos isso pode trazer para a gente? Imagine uma panela de pressão, né? Estava olhando aqui para a sua cozinha maravilhosa. Então, a panela de pressão, ela utiliza a pressão como um mecanismo para facilitar, vamos dizer assim, o cozimento do alimento, para acelerar, para concentrar calor. Imagine que a Terra hoje é como se fosse uma panela de pressão. Então, a energia que entra na Terra, ela acumula. E para onde vai essa energia? Vai se transformar em seca, grave, vai se transformar em furacão, em tempestades severas. Então, esse plus de energia vai se manifestar sobre as sociedades humanas. Então, você imagine a maior parte da população mundial morando em cidades, às vezes cidades super povoadas, super populosas, em que boa parte dessa população é vulnerável, é mais pobre, morando em condições indignas, e vem a chuva, vem a enchente, ou vem a seca, vem a crise hídrica, e essas populações serão afetadas. Então, os principais sinais do aquecimento global são os extremos pluviométricos ou os extremos de seca. Seca e excedente de chuva não combinam com as nossas sociedades, então tem que haver um equilíbrio. E nós não estamos preparados, não somos resilientes o suficiente para lidar com essa situação de extremos. Isso explica um pouquinho, eu sou leiga no assunto, né? Mas assim, esse ano a gente passou por algumas, eu vi inclusive muita gente comentando assim, nossa, começou a chover um pouco tarde. Que é isso, uma chuva em julho, gente. A gente nunca viu chover no mês de julho, né? Esse ano choveu em julho. Nossa, como esse ano está diferente dos demais. É a pandemia, é o Covid, né? Sim, tem isso. Sim. A gente teve realmente uma mudança de clima esse ano, né? As chuvas vieram um pouquinho mais tarde, duraram um pouquinho mais de tempo, né? Exatamente. Explica isso. Você fez uma colocação maravilhosa. Você imaginar, tivemos uma estação chuvosa irregular e nós estamos sentindo os efeitos dessa estação irregular, ou seja, o Nordeste está mais seco, vários municípios já ingressaram com os seus decretos respectivos buscando auxílio federal. E nós temos uma crise energética. Olha só, como uma crise energética está vinculado a uma situação de distribuição irregular de chuva. É porque nós somos fortemente dependentes da água para produzir eletricidade. Embora cresça a energia eólica, a energia solar, o Piauí é referência nisso, nós dependemos da chuva. E a chuva não caiu onde estão as maiores unidades produtoras de energia. Então você imagina como a crise climática repercute sobre a área econômica e causa um grande transtorno para a sociedade. Ou seja, todo o Brasil vai ser obrigado a pagar uma bandeira mais alta em função da crise. Então, esse é um dos efeitos. Chuva irregular, chuva mal distribuída, prejuízos para a agricultura. Então, é preciso que as sociedades se preparem para esse
é uma palavra até terrível da gente usar, o novo normal, né? Tem um novo normal climático, Sim. que é essa condição que, segundo o painel intergovernamental para a mudança climática, no seu último relatório, colocou que nós já estamos entrando num quadro de reversibilidade, precisamos agir. E como agir? Muito bem. Olha, o tempo do homem é diferente do tempo da natureza. A gente nasce e morre num intervalo de tempo muito curto para a história da Terra. A Terra tudo é muito lento, então todas as nossas ações, agora, se nós começarmos a desenvolver tecnologias autolimpantes, antipoluentes, reflorestar, nós só vamos colher os frutos disso, os primeiros frutos disso em 2 décadas. Nossa, então é um tempo muito longo. Gente, é muito tempo. Nós temos que agir. Sim, aí, professor, como que a gente pode agir? Isso é um dever que começa desde casa, mas é algo que pode ser atribuído a quem? A que autoridade? Uma das questões cruciais nessa situação de aquecimento global é buscar culpados, né? As pessoas estão gastando muito latim, buscando de quem é a culpa e não estão olhando os vulneráveis, as pessoas que vão sofrer. Independente se é uma causa humana, se é uma causa natural, pessoas vão padecer no campo e na cidade. Porém, o que nós devemos fazer? Primeiro, a gente tem que ampliar aquilo que foi degradado. Ampliar a cobertura vegetal, programas de reflorestamento, programas de recuperação de áreas degradadas. Primeiro, nós já temos a tecnologia para fazer isso. A tecnologia para melhorar a eficiência dos motores. Nós temos hoje soluções alternativas de transporte público, né? Organizado, moderno. Nós também podemos melhorar nossa tecnologia de reutilização da água. Nós podemos construir cidades inteligentes, condomínios inteligentes. Hoje a nossa arquitetura é referência, a nossa engenharia. Então existe uma série de soluções tecnológicas que já estão disponíveis no mercado, que a comunidade científica já produziu em termos físicos e químicos de intervenção, mas é preciso vontade política para executar. Muitas das vezes as nações não implementam porque algumas medidas significam retração econômica, ou seja, elas não querem abrir mão, ou seja, dar um ligeiro passo para trás, para que a gente possa dar 2 para frente. Mas é necessário fazer essa cota de sacrifício para impedir danos maiores no futuro bem próximo. E isso tem então que partir do senso, né? De cada pessoa, do senso coletivo, comunitário. Poderia ser feito algum trabalho, mas que tem gente que fala assim, mas se não der um tranco aí não pega. Poderia ter ser feito algo assim do tipo que realmente tornasse algo obrigatório, que as pessoas deveriam fazer, porque às vezes a gente, eu pelo menos acredito que esse é um assunto que fica um tanto quanto esquecido pela sociedade, né? As pessoas vão vivendo, vão se acostumando com aquilo, as pessoas acham que da natureza nunca vai acabar nada, que está sempre surgindo, né, novas coisas, e isso vai caindo no esquecimento mesmo. Tem a lógica da natureza infinita, né? Então o homem está mandando robozinhos para Marte, aí, explorando o universo, e a Terra está aqui, né? É o nosso lar. Olha, a responsabilidade socioambiental é de todos. É das empresas, corporações, é do Estado, dos governos e principalmente da sociedade. Cada qual tem que fazer a sua parte. Mas a pessoa, mas será que a minha parte vai mudar o mundo? Vai, sim. Com certeza. Atitude simples. Nós estamos agora, Suiane, com um problema grave de queimadas no estado do Piauí. Boa parte dessas queimadas, nós não estamos nem plantando nada, período seco. O que está provocando? Pessoas inadvertidamente jogam bituca de cigarro pela janela do carro, garrafas PET, vidros, e aquele material na beira da rodovia, ele concentra a luz e produz uma queimada. Olha, se as pessoas começam a mudar a atitude, começam, por exemplo, a ter um consumo consciente, nós temos vários produtos aí que não agridem a natureza. Se os governos passam a cumprir com a legislação que eles criam, passam a fazer o dever de casa, até nas obras que eles constroem. Se as empresas injetam, agregam valor aos seus produtos, incluem a variável ecológica, a variável sustentável, elas vão vender mais, porque nós já temos uma camada de consumidores conscientes. Então é preciso uma mudança coletiva de atitudes para tornar, com certeza, a nossa sociedade mais resiliente. Professor, essas mudanças climáticas, esses efeitos, é um problema do Brasil ou um problema generalizado do planeta? Hoje é um problema, Suene, generalizado, né? Porque quando a Terra recebe esse excedente de calor, na verdade é o mesmo Sol. O que mudou foi a condição atmosférica, é o ar que nos envolve. O nosso ar tem concentrações gasosas alteradas. Então o que é que acontece? Esse ar acaba retendo energia. Esse problema espalha-se, e aí está a grande questão. Os maiores poluidores sujam a atmosfera, mas os problemas são socializados para todos. Então você imagina uma sociedade praticamente rural,
aliás, de pescadores, uma ilha chamada Tuvalu, lá no Pacífico, que vivem como se vivia no Éden, no paraíso, no meio daquele azul perfeito do Pacífico, e o mar está invadindo Tuvalu. Os primeiros refugiados climáticos serão dessa pequena ilha de Tuvalu. Então você imagina que muitas pessoas que aparentemente não estão contribuindo com o processo de poluição serão vítimas, serão os primeiros refugiados climáticos da história humana. Gente do céu. Eu até pergunto isso, né, se é uma questão generalizada, porque assim, é nítido a gente ver que essa educação, ela é diferente de lugares para lugares. Aqui no Brasil, em especial em alguns lugares, porque tem alguns lugares que a gente vê que as pessoas são mais educadas em relação a isso, a gente não tem uma base direcionada a isso. Nós não somos ensinados, não temos essa cultura de ser ensinados desde pequenos, como trabalhar o lixo, né? Como ver as questões da natureza. Mas já em outros lugares, a gente vê pessoas altamente educadas quanto a isso, que têm uma disciplina, que seguem uma linha, né? E que ajudam totalmente o meio ambiente. Então, eu acredito também que é uma coisa assim cultural, né? Sim, tem um ingrediente cultural, mas eu posso dizer para você com convicção que o grande vilão dos problemas ambientais no mundo é a desigualdade social. Por exemplo, se você vai numa Curitiba, né? A cidade de Curitiba, as pessoas têm um padrão de vida relativamente melhor do que, por exemplo, alguma cidade do interior do estado do Amazonas, certo, onde as pessoas necessitam retirar a madeira para o seu sustento, produzir carvão, caçar, né? Então são padrões culturais diferentes, mas resultantes de um padrão socioeconômico diferente. Então, dos passos, inclusive a ONU prega muito isso, é que se a gente combate o processo de desigualdade, que constrói as bases para uma sociedade mais igualitária e com a educação, sem dúvida nenhuma, é o principal instrumento para abrir essa nova consciência, nós vamos ter sociedades mais preparadas. A exemplo da japonesa, da europeia, da norte-americana, que tem esse patamar justamente porque as desigualdades são minimizadas. Certo. Professor, comente para a gente um pouquinho sobre os incêndios que estão acontecendo na Grécia. Muito bem, né? Então você imagina que uma das esferas do aquecimento global é o fato que nós estamos presenciando aquecimentos acima da média em algumas áreas e resfriamento em outras. As pessoas pensam que é só calor. Então não, o aquecimento global ele comporta extremos de frio e de calor porque a Terra está equilibrando. Então aquela região do Mediterrâneo, eu falo da Grécia, Portugal, Espanha, e pegar na América do Norte, a Califórnia, são extremamente vulneráveis nessa época do ano. Primeiro porque no hemisfério norte é verão, e o verão lá na Europa e nos Estados Unidos costuma ser muito mais quente do que o nosso verão. Eita! Então eles conseguem atingir com facilidade 40 graus. Assim, a gente consegue um pico de 40, eles conseguem 45, já foram registrados inclusive praticamente quase 50 graus ali em algumas áreas. Então essa condição de temperatura mais elevada associada ao ar seco favorece a inflamabilidade, ou seja, os incêndios. E lá eles costumam ser incêndios extremamente perigosos, inclusive geralmente com vítimas fatais. Gente do céu. Eu quero até só lembrar, porque assim, a gente vem vivendo uma pandemia, né? Passamos aí aquele período crucial ano passado. Uma pandemia nada mais é do que quando um número de pessoas morrem, né, coletivamente. E nós já passamos por outras pandemias por conta de efeitos climáticos, por conta de terremotos, furacões, né? Que também representam, também a gente considera como pandemia, né, professor? Exatamente. A gente tem que colocar aqui um fato recentemente divulgado pela BBC de Londres, que o aquecimento global ele está fazendo degelo de várias áreas de geleiras e aí está ressuscitando, exumando corpos de animais, florestas, e esse material tem patógenos, né? Vírus, bactérias antigas adormecidas. Então você imagina o que nos espera. Existe um cenário que precisa ser gerenciado com muita cautela. Então o aquecimento ele produz também, e a própria degradação da natureza facilita a migração de certos agentes biológicos daquele ambiente natural para a nossa sociedade. Então há uma possibilidade muito grande, e a ONU em 2009 ressaltou que um dos 10 maiores problemas, 10 maiores ameaças à saúde são o aquecimento global, o processo de devastação das florestas, que poderá favorecer o surgimento das chamadas doenças zoonóticas, aquelas doenças que se originam a partir de um animal ou de uma área florestal. Ai, meu Deus do céu, senhor. Só para a gente concluir, o sustentável, ele dá mais trabalho? O sustentável, ele em algumas situações, ele dá mais trabalho, sim, ok? Porque significa um retorno a velhos hábitos. Veja, Suiane, nós estamos pagando mais caro por um tomate orgânico.
Sim. A gente está comprando saúde, a saúde que nós perdemos porque nós criamos um padrão de beleza, um padrão de produtividade. Porém, o sustentável é prazeroso. Aqui, por exemplo, nas áreas rurais de Teresina ou no interior do Piauí, você vai ver que pessoas têm maior qualidade de vida porque conseguem ainda desenvolver uma vida sustentável, autossustentável. Então, nós precisamos recuperar a essência dos nossos antepassados em certos aspectos, para que nós possamos ter mais qualidade de vida e conseguir preservar os ativos naturais.